Oi, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui preparando um bolinho de aniversário para o meu sogro. Amanhã ele tá de aniversário e eu vou fazer um bolinho hoje pra ele. A gente vai lá mais tarde pra tá comemorando com ele essa data. Hoje é sexta-feira, a gente vai um dia antes porque no sábado eu quero ir lá na minha casa, na praia, que eu tenho uma casa, e daí não vou ter como passar o sábado com ele. Então a gente vai hoje, vamos antecipar essa data e vamos lá, levar um presentinho pra ele e um bolinho. E eu quero que vocês me acompanhem agora fazendo bolinho. Aqui eu vou bater a nata. O bolo vai ser de nata com morango e paçoca, recheio de paçoca, que ele gosta bastante. Eu vou bater 300 gramas de nata com 110 de leite condensado. Essa nata que o meu esposo comprou, ela é reduzida em gordura. Tô preocupada que não vai dar certo, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo sim. É a única nata que eu tenho. Ele me trouxe agora no almoço. Ele veio almoçar e já me trouxe, só que ele não... Eu esqueci de avisar ele, na verdade, que tinha que cuidar dessa questão da gordura. Mas vai dar certo. Peguei a balança pra pesar. É pra pesar as gramas do leite condensado. É pra 610. Agora a gente vai bater. Tá quase dando ponto, ó. Tá vendo? Tem que cuidar pra não desandar. Ó. Olha, quase dando ponto, tá? Tem que cuidar pra ele não desandar e virar manteiga. Eu vou bater só mais um pouquinho e deu, senão ele desanda. Pronto, olha só. Esse daqui é o ponto. Ó. Ó, quando você pega e não cai da colher, tá? Esse é o ponto. Mais do que isso, ele vira manteiga. Desanda. Eu vou reservar ele dentro da geladeira pra evitar dele perder o ponto. E eu vou mostrar os moranguinhos pra vocês. Olha só que lindeza. Eu reservei 2 pra pôr em cima do bolo. Ó,
eu cortei e coloquei um pouco de açúcar, tá? Coloquei um pouco de açúcar pra ele sair um pouco do caldo, pra ele não soltar tanto caldo no bolo, que isso pode desandar o bolo, tá? Daí é bom você fazer isso. Você corta ele no meio, ou picadinho, como você quiser, e coloca um pouco de açúcar por cima. E daí colocam numa peneira. E olha só quanto de caldo já saiu ali, ó. Não sei se você tá conseguindo ver aí, ó. Tá saindo bastante. Então eu vou deixar ele ali pra sair mais um pouco até eu fazer a preparação do bolo. E ele fica ali escorrendo o caldinho. O forno já está esquentando. Agora, depois que a gente fez ali bater os ovos com açúcar, a gente vai untar a forma. Aqui eu tô untando com margarina. Tá? Tô untando com margarina e eu vou colocar papel manteiga no fundo. Voltando pra cá, a gente vai colocar 2 xícaras e meia peneirada. Daí, nessa parte aqui, eu gosto de fazer assim, com fouet. Ó. Vai fazendo devagarinho. Pra massa não desandar. Eu faço bagunça na cozinha. Sempre quando tô fazendo bolo, eu faço bagunça. Não sei você aí, mas aqui eu sou bagunceira. Bota um pouquinho d'água. E 1 colher de fermento. Bem cheio. Ó. Eu sempre coloco o fermento por último. Porque o fermento a gente não pode mexer muito, né? Senão o seu bolo pode dar errado, embatuma.
aqui era pra mim ter feito antes, pra eu esquecer. Mas dá pra fazer também na forno. Eu botei 3 colheres de paçoca. Porque o bolo vai ser de nata com morango e recheio de paçoca. Mas dá pra você fazer igual, ó. E depois você só mexe. Se caso esquecer, né? O ideal é fazer antes. Pronto, ó. Não sei se dá pra vocês verem como é que tá. Eu vou levar pro forno agora. Enquanto o nosso bolo fica ali descansando, eu trouxe vocês aqui pra sala pra nós ter uma conversa. Vou falar um pouco pra vocês de como foi a nossa escolha do nosso terreno. O terreno que a gente tá construindo na nossa casa. Vamos sentar aqui então. Bom, como escolhemos o terreno? Mas antes, fique comigo até o final pra vocês verem como ficou o bolo. Que eu vou levar lá pro sogro, tá? Bom, como nós escolhemos o terreno? Nós decidimos, né, comprar um terreno. A princípio a gente queria comprar uma casa pronta, porque eu queria já me mudar logo. Porque nesse processo todo a gente já tá há 1 ano e a recém tá sendo construída a nossa casa. Eu ia optar pela casa por isso, porque eu sabia que se comprasse um terreno para construir a casa ia demorar bastante. Então minha ideia inicial era procurar casas, né? Mas depois que a gente fez toda aquela coisa de procurar alguém para nos ajudar, falamos com o corretor e o corretor nos mostrou algumas casas. Só que os valores eram muito altos e as casas com valores mais baixos tinha muitas coisas para fazer, para mexer na casa, não era como a gente queria. Então essa ideia já começou a me fugir da cabeça. E eu já comecei a pensar, quem sabe um terreno. Por mais que vai demorar, mas vai sair do jeitinho que a gente quer. E daí eu conversei com meu esposo, a gente, né, optamos também pelo terreno, pela na questão ali de praticidade, que seria mais rápido ali na questão de papel. No início seria mais rápido do que a casa. E porque a gente poderia ali estar fazendo do jeitinho que a gente queria. Porque a gente não tava vendo casas legais, não. A gente não tava gostando, né? Porque senão a gente ia ter que comprar uma casa e ia ter que reformar ela. Daí não ia ser legal também. Então a gente optamos pelo terreno. Daí a gente começou a procurar o terreno. Começamos a ver com o corretor, né? Ele levou a gente a alguns lugares. A gente não gostou dos terrenos que a gente viu a princípio. Mas depois eu comecei a pesquisar pela internet algumas coisas aqui na nossa cidade, alguns terrenos. E eu fiquei muito feliz com o terreno que eu encontrei, né? Que ele já fazia um certo tempo ali na lista ali da imobiliária e tava com valor bom, né? Tava um valor bom e o terreno era muito bom também. É muito bom. Então eu gostei muito desse terreno. E eu falei pro nosso corretor, só que o nosso corretor disse pra gente dar mais uma olhada em outros terrenos. Daí a gente deu mais uma olhada em outros terrenos, só que nenhum me agradou, nem o meu marido. Então a gente voltou à questão do terreno que eu tinha falado pra ele. Então, daí ele foi com a gente lá pra dar uma olhada no terreno. E realmente era tudo aquilo que eu vi pela internet e muito mais. E daí o nosso corretor também gostou bastante. E foi aonde a gente começou a mexer ali esse papel pra comprar aquele terreno, né? Uma coisa que a gente viu também, no início, que a gente começou a ver é a localidade. Como que ia ser ali a questão da nossa... A gente começou a vivenciar ali naquele lugar. A gente viu o bairro e como ia ser a nossa vida ali, né? Se teria mercado perto, parada de ônibus, se tivesse que pegar um ônibus, escola para as crianças, creche. A gente via tudo isso, né? Muitos dos terrenos não tinham essa funcionalidade, né? Que facilita a nossa vida. Então não tinha. Então foi por uma das questões que a gente não escolheu esses terrenos também.
pela localização, que não era muito boa, e outros era por terreno muito ruim mesmo. E esse terreno tinha todas as coisas. É um terreno muito bom, um terreno grande, um valor bom, e perto de mercado, perto de farmácia, próximo do centro da cidade, próximo de parada de ônibus, tem creche, tem escola bem pertinho, dá pra minha filha ir a pé se eu for colocar nessa escola, né? Então, era um terreno muito bom. Então, isso foi uma das coisas que a gente se atentou, né? Ver se tinha essas coisas pra facilitar a nossa vida, né? Até porque a gente tá saindo daqui, onde a gente tá, porque é bem mais afastado do centro. Então, a gente queria, né, morar mais próximo do centro e ter uma facilidade melhor, né? Aqui, querendo ou não facilita muitas coisas pra gente. Mas lá vai ser bem mais fácil. Até pra mim, né, dar minhas voltas de bike, que eu gosto bastante. Eu ainda não sei dirigir, mas eu quero tirar minha carteira, em nome de Jesus eu vou conseguir assim que a gente terminar nossa casinha. Próximo passo eu quero tirar a carteira. Mas por enquanto eu tô aqui andando de bicicleta, e eu amo andar de bicicleta. E então a gente viu todas essas coisas, essas funções pra melhorar a questão da nossa vida, né? Se você vai procurar também um terreno ou uma casa, você veja isso também, tá? Que é muito importante. Outra dica pra vocês. Façam visitas em dias alternativos, em dia de semana, em finais de semana. Por quê? Porque se você é uma pessoa que nem eu, que não gosta de barulho, você vai poder analisar ali se os vizinhos são barulhentos, se no final de semana faz muito barulho, né? Porque tem vizinho que final de semana gosta de uma festa. Então foi uma coisa que a gente também analisou. Lá no nosso terreno, se você não viu, eu vou deixar linkado no final pra você ver o tour lá e você vai ver como é que é lá. É muito bom. Só veja. Olha só, ali no nosso terreno a gente não tem vizinhos de lado, tá? De um lado é uma estrada que o dono do terreno que nos vendeu, né? Que o terreno era do vizinho que mora atrás da nossa casa. Vai ser nosso vizinho de fundos, tá? E esse terreno, ele era de uma quadra a outra. Então ele ficou com a casa da outra quadra, a gente ficou com o terreno que foi desmembrado, que ele dividiu ao meio, da outra quadra. Então ele é nosso vizinho de fundo. E ao lado do terreno, esse vizinho ele fez uma estrada, uma rua, porque ele é motorista de escolar. Então ele fez uma estrada para ele poder sair para o outro lado da rua, que facilitava mais ele, porque a garagem era pro lado de trás. Então ele fez essa estrada. Então, do lado da nossa casa, não vamos ter assim vizinhos de divisão de parede, tá? Tem uma rua. Do outro lado, ainda não temos vizinho, porque a vizinha usou o terreno dela para fazer uma horta. Todo o terreno dela é para plantar. Então, até o momento, a gente não tem vizinhos em nenhum dos lados. Vizinhos, assim, de divisão de parede. Então, isso é muito bom, tá? É uma coisa que eu gostei bastante. E o nosso vizinho do outro lado da estrada, ele é um casal de senhores. Então, eles não fazem festa. Eles não são de fazer barulho. Até a gente conversou com eles, tudo. E ela também disse que não gosta de barulho. Então foi uma coisa bem legal, bem boa. E uma coisa assim que eu vou te dizer que foi de Deus. Porque esse terreno foi achado através de muita oração. Eu orei bastante. Depois que a gente decidiu comprar o terreno, né? Que a gente não queria mais casa, a gente queria um terreno. Eu orei bastante pra que a gente encontrasse um terreno no qual que tivesse uma metragem boa, que tivesse uma terra boa pra plantar. Foi isso que eu pedi pra Deus. Eu queria uma terra boa pra plantar, porque meu sonho era plantar, né, árvores frutíferas, fazer horta. Então eu pedi isso pra Deus, e Deus nos deu muito mais do que a gente pediu, porque Ele já nos deu o terreno com árvores frutíferas. Ele nos deu um terreno enorme, grande, que ele vai dar pra gente fazer muita coisa. Então Deus supriu todas as nossas necessidades e muito mais, muito além. Por isso eu te digo, coloca nas mãos de Deus os seus planos, os seus sonhos, que Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Se você pedir uma coisa que você acha que pra você é muito, assim, que você quer muito, Deus pode fazer bem mais. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e te deixar uma dica: bota tudo nas mãos de Deus, que Deus sabe do início, do começo e do fim, tá? Daí, nós não temos vizinho, né? Isso pra muitas pessoas é bom, e eu gosto também, porque meu esposo, ele vem
do interior. Então lá o meu sogro, onde que a gente vai hoje, à tarde, não tem casas muito perto. É um lugar lindo e não tem casas muito perto. Então ele é acostumado assim, né? Então pra nós foi bem bom, foi bem legal. Ah, outra coisa. Tente achar o dono do terreno para você falar diretamente com o dono, porque assim você vai ter uma noção, né, melhor. E falando com o dono, quem sabe você não consegue até um precinho melhor. Foi o que nos aconteceu. Quando a gente foi lá visitar o terreno, que a gente foi a primeira vez, a gente foi sozinho, porque até então o nosso corretor queria que a gente esperasse uma semana para ele ir com a gente. Só que jamais eu ia esperar uma semana ansiosa do jeito que eu tava pra ver o terreno. Então a gente pegou o endereço e foi até lá, eu e meu esposo. Fomos falar com o vizinho do lado. E ele nos disse que o dono do terreno morava no fundo do terreno. Então a gente foi até a casa dele e falamos com ele. Ele disse que tinha bastante gente à procura, que tinha bastante gente querendo comprar o terreno, só que ele não tinha vendido ainda o terreno. Por quê? Porque ele não tinha se agradado das pessoas que tinham ido até ele pra, né, tentar negociar o terreno. Porque umas queriam botar kitnet, outras queriam botar casa pra alugar. E como o terreno é grande, eles queriam fazer várias casas naquele terreno e queria que o dono do terreno abrisse passagem pra eles pelaquela estradinha que ele fez. E aquela estrada é uma estrada particular, a estrada dele. Então ele disse que não. Porque se ele abrisse pra, né, as pessoas passar ali, sabia que ia se incomodar, porque, né, ia ficar carro, ia ficar pessoas transitando ali, então não ia ter como ele passar ali de van com um ônibus escolar dele. Então, ele falou não e daí as pessoas desistiam. E eu tenho certeza que era Deus guardando pra nós, que era Deus, né, preparando tudo, porque tudo Deus prepara do início ao fim. Bom, e daí ele disse que teve outras pessoas lá que queriam fazer casa normal, mas ele não se agradou dessas pessoas. E daí a gente foi conversando e daí ele gostou bastante da gente. No final ele disse que daí a gente falou sobre valores, né, o valor do terreno. O terreno ele custava 69 mil. Ele pegou e disse, não, se vocês ficar com o terreno vale 69 mil, mas se vocês ficar com o terreno eu faço por 67. Eu dou um desconto de 2 mil pra ajudar vocês nas documentações. Ah, a gente ficou feliz da vida. E ali eu já pensei, né? Ah, senhor, o senhor não dá ponto sem nó. E lógico, né, que a gente ali, fechou com ele, a gente quer ficar com o terreno. Na minha cabeça já tava tudo certo. E foi aonde a gente conseguiu esse desconto. Então, se você conseguir falar com o dono do terreno, né, quem sabe? Falando diretamente com ele, não tratando só com a imobiliária, às vezes acontece de você não encontrar o dono, né? Porque às vezes o dono não mora na mesma cidade. O nosso questionou de ele morar na mesma cidade e ainda morar do outro lado, né? Terreno. Então, mas às vezes pode acontecer que não dê. Mas se der, vá até o dono. Converse com ele, veja com ele. Diga que você gostou muito do terreno, veja o valor. Quem sabe ali ele até baixa um pouco pra você. Pra você ter noção, ele até tirou da imobiliária que tava, porque a imobiliária que eu tinha visto não tinha nada a ver com o meu corretor. Então a minha preocupação era isso, como não era na imobiliária do meu corretor, que até meu corretor não era de imobiliária, ele era particular, eu até comentei com ele, será que não vai ter problema? Daí o meu corretor tá falando, não, se tem que ver com o dono, se ele conseguisse tirar de lá seria melhor. Foi onde a gente falou com ele, né, se ele conseguisse tirar da imobiliária ali, pra nós fazer ali com o nosso corretor, e foi onde que ele fez. Ele tirou da imobiliária e passou pro nosso corretor, né? Nosso corretor conseguiu fazer tudo, os trâmites direitinho. E foi tudo guiado por Deus. E eu só tenho a agradecer a ele. Então, se você conseguir falar com o dono do terreno, quem sabe, né? Deus te abençoe e te ajuda também a conseguir uma baixa no terreno também, né? E é bom também tu já conhecer o dono, já conversar com ele, quem sabe o dono também vai ser seu vizinho. O nosso terreno foi muito assim, ó, às vezes eu sento pra pensar, ele foi muita coisa de Deus, sabe? É muita coisa assim que aconteceu que não é comum acontecer, sabe? Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Bom, agora nós vamos montar o nosso bolinho, porque o que eu contei aqui pra vocês foi o que, né, aconteceu ali na questão da escolha do nosso terreno. Pra vocês terem uma ideia, foi tudo guiado por Deus, porque a gente bota a nossa vida nas mãos de Deus.
E sem ele a gente não é nada. Então vamos lá montar nosso bolo? Bom, agora vamos pro preparo aqui do bolo. Eu baixei vocês pra vocês terem uma visão aqui do que eu vou fazer, tá? Olha só como ficou o nosso bolinho. Ah, ficou um pedaço aqui da parte da frente, que ele é mais grudentinho, ele gruda mesmo. Não dá nada. Olha só como ele ficou. Olha só. Olha, ó. Eu não sei se vocês conseguem escutar. Se tu consegue escutar aí do outro lado, ó. Ó. Ele tá muito macio. Ficou muito boa essa massa. E o cheirinho de amendoim ficou muito bom. Vamos pôr ele aqui que eu vou cortar ele. Eu tenho esse aqui, ó, que é um cortador já pra bolo. Pra ele sair com o corte iguais. Eu vou cortar ele aqui. E mais um. São 3 discos. Eu preciso de 3 discos para 2 recheios. Eu vou usar a forma pra pôr, pra fazer a montagem dele, tá? Ó, eu pego um plástico. Eu abro o plástico no meio. Ó. Eu abro o plástico no meio. E forro a forma. Mais um. Eu boto eu faço isso com dois saquinhos plástico grande, tá? Isso aqui é de 5 litros. Ó, e boto do outro lado. Eu boto uma assim e o outro assim. E agora a gente vem com o nosso disco de massa. E colocamos aqui. Tem que cuidar pro plástico não descer todo. Assim. Ó. E agora a gente vai molhar o nosso bolo. Eu vou molhar com uma caldinha de leite condensado e água, tá? A gente gosta de bolo bem molhadinho. Daí eu molho bem. Não molho tanto pra não perder a estrutura, né? Senão o bolo desanda. Agora pegar nosso recheio de nata com morango. Eu vou dar mais uma picada. Vou picar mais esse morango. Ficou muito grande. Gente, vocês nem sabem como o morango tá caro aqui. Tá muito caro. Tem uma subida aqui no morango, aqui no Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro. Mas me digam aí nos comentários se vocês gostam de bolo de nata com morango. Se você já fez esse bolo. É uma delícia. Agora eu vou colocar a nata. Olha, nossa nata. Recheio. Eu espalho bem.
E vem com os moranguinhos em cima. Ó. Falei pra minha filha que eu ia fazer um bolinho pro vô dela, que tá de aniversário. Ela, ai mãe, faz um bolinho de nata com morango. Faz tempo que eu não faço esse bolo por aqui. E é muito bom. Nata com morango é muito gostoso. Nata com morango, nata com outra fruta, abacaxi fica muito bom também. Esse recheio é muito bom com frutas. Olha só que lindeza. Olha como ficou o meu brigadeiro de paçoca. Se você quiser a receita desse brigadeiro, deixa aí nos comentários, que eu posso, quem sabe, fazer um vídeo de receita. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por aqui a ansiedade tá tomando. Nosso pedreiro tá lá no terreno. Tá terminando a primeira etapa da casa. E eu não vejo a hora de ir lá fazer o vídeo já, pra mostrar como é que tá. Eu não tive lá ainda, não deu tempo. Minha pequena tava doente. Daí ela ficou em casa. Eu tive que ficar em casa com ela quase a semana toda. Daí eu não fui lá. Daí eu quero ir lá pra gravar lá. Pra mostrar pra vocês como é que tá. Agora nós vamos botar recheio de paçoca. É a primeira vez que eu faço esse recheio de paçoca com nata e morango. Mas não tem por que dar ruim, né? Pra quem gosta de amendoim, não tem por que dar ruim, muito bom. Agora eu venho com a tampinha. A tampa aqui ficou um pouco mais fina porque o bolo, o meu forno, ele não tá nivelado. Ele tá meio torto, então o meu bolo ficou meio torto e no cortar aquele, ele ficou mais fininho. Mas deu certo. Eu coloco o plástico assim, ó, por cima pra mim colocar ele na geladeira. Agora ele vai ficar na geladeira, descansar um pouco. Umas 3 horas. Eu pensei que tava gravando. E não tava. Não consegui mostrar pra vocês o que eu fiz até aqui, ó. Eu passei o chantilly branco. Tá? Olha que lindo que ele ficou. Ficou bem, bem retinho. E agora eu vou passar o chantilly azul.
Eu vou pegar essa espátula aqui, ó. Ela tem esses coisinhos, ó, pra dar um detalhe no bolo. Em cima do bolo eu vou vir com uma colher, daí eu giro a bailarina, ó. E ela vai fazendo esses detalhes. Agora eu vou dar uma limpada aqui nesses cantos aqui. O certo não é tu fazer com essa bandeja aqui já, tá? Certo? Se fosse pra mim fazer pra vender, eu tinha que fazer sem a bandeja. Mas como a parte de baixo da massa ela ficou muito fina, o meu medo era de eu passar pra essa bandeja aqui, passar da bailarina pra bandeja e ele quebrar. Então eu já garanti e fiz aqui. Em cima. Agora a gente só limpa aqui. Eu vou usar esse papel de gordura pra limpar. Prontinho, já limpei em roda dele. Agora eu vou fazer a decoração. Eu vou usar paçoca, né, que o bolo é de paçoca com morango e nata. Então eu vou pegar a paçoca e vou colocar assim por cima. Olha que lindeza que é esses morangos. Olha só a perfeição. Olha que lindo. Eu achei muito lindo, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Olha só. Eu tava olhando contra a luz, ele brilha, ele é muito lindo. Ó, eu vou pôr esses 2 morangos aqui em cima. Prontinho. Esse é o bolo. Então, esse foi o bolinho. Esse é o bolinho do sogro. Daqui um pouco a gente vai lá fazer a surpresa pra ele, levar o presente dele. O presente dele é uma caneca. Bem legal, uma caneca mágica que a gente pôs a nossa foto e uma mensagem. Eu acho que ele vai gostar. O que vocês acham? Põe aqui nos comentários o que vocês acharam do bolo. Eu vou deixar as receitas também na descrição do vídeo, tá? Caso você quiser fazer aí. Então, com esse bolinho eu finalizo o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, tá bom? E pra vocês nos acompanharem aqui na jornada da nossa casinha. Tchau, tchau!